Vamos lá? Uhum. Oi, Caião, tudo bem? Tudo. Eu tenho 54 anos, eu sou solteira e eu tenho um filho adolescente. Conheci o Evangelho há 20 anos e foi o que me salvou das sequelas de ter sido criada numa família de judeus não praticantes, altamente disfuncional e narcisista. Há 4 anos, Caio, eu optei por cortar contato com todos. Depois do afastamento, comecei a pesquisar, sabe? Sobre transtorno de personalidade narcisista e psicopatia. E entendi os abusos que passei desde a infância, sabe? Sim. Caio, eu te pergunto, você acha que existe um padrão transgeracional de narcisismo no povo judeu? E o que isso pode ter a ver com o fato de os judeus não terem podido receber a mensagem do Evangelho? Bom, que há um narcisismo extraordinário no povo judeu, não há a menor dúvida, porque ninguém tem um livro na mão. Imagina, brother. Vamos Você lá. tem um livro na mão. Que você, essa parte toda para cá, foi Deus que te deu. E Deus te chama de meu filho, meu amado, meu vermezinho, meu escolhido, meu querido, povo único, singular, propriedade exclusiva de Deus, raça de eleitos, nação santa, como está dito sobre eles no Velho Testamento, a quem Deus dá a lei para eles serem diferentes de todos os povos da terra. Um povo que diz que Deus mesmo os corrigiu durante a existência deles toda, através de revelações de profetas que falaram com eles. Não dá para ter toda essa certeza, essa asseveração, e não cair num narcisismo enorme. Sem dar uma narcisadinha. Ah, narcisadinha? Dá uma narcisada. Não, tem que ser Jesus para não narcisar. Para não narcisar. Porque a coisa mais extraordinária sobre Jesus é a megalomania dele. A megalomania de Jesus era insuportável, nem os judeus aguentaram. Isso, nem os narcisistas. Não aguentaram, não suportaram. Um cara que chega dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Caminho, a verdade. Quem comer de mim vai viver para sempre. Quem beber da minha água não terá sede eternamente. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem a Ninguém. Deus senão por mim. Ninguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o alfa e o ômega. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Olha. Cara, isso, ou o sujeito é Deus, ou é tão narcisista, que caiu fora da categoria de qualquer normalidade. Ele é doido de tão narciso. Tá lá para trollar os narcisistas. É. Então, Ah. se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, primeiro, se ele não tivesse se dado na cruz, porque ele podia só ter saído pela direita e acabou. Encerrar. Teve muita chance de ir para qualquer lugar e viver longamente. Certo. Mas ele se entregou. A minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou. E a deu. E adeus. E ressuscitou e deixou os que foram testemunhas disso com coragem de se entregarem à morte por essa certeza. Como aconteceu com todos eles. Os caras foram fiéis até a morte. E cada Todos morte. os tipos de morte. Cada morte. Mortes horrendas. É. Dizendo, ele ressuscitou, eu estive com ele durante 40 dias e 40 noites. Nós todos fomos testemunhas oculares. Não fora essa certeza, Jesus teria sido o maior narciso que já passou pela terra. Agora, é indubitável que essa megalomania, assim chamada, que em Jesus é a loucura da sua divindade, causou algo insuportável nos judeus. Porque os judeus não conseguiam admitir que aquela figura não viajasse por dentro dos canais deles.
e nem fizesse caramuru para coisa alguma deles, nem para o templo deles, nem para a lei deles, nem para o sacerdócio deles, para nada deles. Tá. Jesus ficou com o que ele quis. Acerca de Moisés, ele disse, isso aqui passou, eu porém vos digo. Não é assim, é muito mais profundo. Como também ele parou os fluxos das condenações, quando ele interrompeu o apedrejamento. Ele parou o Parou os fluxo das fluxos condenações. todos, ele se rebelou contra isso. Ele quebrou a padronização comercial e de negociação e faturamento dentro do templo, expulsando os cambistas. Ele se insurgiu contra uma quantidade enorme de coisas que faziam parte do establishment e que ele enfrentou. Então, para os judeus era insuportável, especialmente porque ele dizia, eu é que sou o filho de Abraão, vocês não são. Abraão, eu não sou nem filho, Abraão viu os meus dias e se regozijou. Porque antes que Abraão existisse, eu sou. É insuportável. É muito edipiano. É muito poderoso. Aí os judeus não conseguiram lidar com É ruim isso. pra eles, É insuportável. é insuportável. E mostra isso. Totalmente. Ele fala, mas Tá presente na história essa insuportabilidade. Ele não se acha, né? Não. Ele tem certeza. Não, ele não tem questão sobre isso. Não tem questão. Quem vai ter é o cara que tá Isso é um problema seu, mas antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. O judeu não aguenta. Não dá para aguentar essa raça eleita não ter sido informada disso antes. Não tem. E não deram spoiler para o judeu. Não judeu. ter sido adulada para acolher. Ao contrário, o cara veio e passou batido. Era demais para eles. Então, sim, o narcisismo judaico é extraordinário e tem a ver, sobretudo, tanto mais quanto o indivíduo seja religioso, mais o narcisismo dele é por ele se sentir a criatura mais especial do planeta. Mas quando ele não é religioso, ele se ufana também de fazer parte da história mais admirada, repetida, conhecida, falada da história humana. Não tem nenhuma história que viaje para dentro de tudo, de todas as famílias da terra, quanto a história dos judeus, de Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só. Cara, se você pega isso na carne, é uma vanglória diabólica que brota daí. Agora, se você nem crê em Deus, mas vê que você faz parte de uma história contínua de gênios, nos últimos 4.000 anos, 4.500 anos, você é traceable. A sua linhagem pode ser identificada lá atrás. No meio dela você tem um Moisés, cara. Sim, Caio. Você tem, para não ir longe, você tem os profetas que produziram algumas das obras, para não falar em revelação divina, obras literárias mais importantes da história humana. Olha só. Algumas das orações mais importantes da história humana nos salmos. Olha a linhagem. E as sabedorias. Aí no meio disso tudo, mesmo que você seja um ateu, diz, olha, até Jesus, cara, o Jesus era um judeu que nasceu aqui dentro, olha só, ninguém repetiu mais o cara até hoje. Que loucura, e olha o mundo inteiro como se fascinou por ele. Dá orgulho. De modo que você só não mergulha nessa onda do orgulho, especialmente num tempo como esse, que além disso tudo, ainda tem o fato de que foram massacrados pelo maior poder devastador da história humana e sobreviveram. E foram para sua terra de origem e estabeleceram um Estado que em 70 anos se tornou o quarto, quinto maior poder bélico da Terra. E um paizinho desse tamanho, que não tem nada para vender a não ser inteligência. E se tornou uma das pontas de inteligência do planeta. Tecnologia. De tecnologia. Inventando negócios e startups e vendendo ideias para a Terra. E ganhando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. O cara fica orgulhoso. Se não tiver aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação
o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, serviu a vida como servo e foi nesse espírito obediente até a morte. E morte de cruz. Pelo que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Se não for nesse espírito, todo mundo que tem aquelas certezas ou aquelas afirmações, ou que tenha na Bíblia aquele documento de identidade pessoal, como os judeus têm, surtam, porque dizem Deus é por nós, então você que saia da frente. Que foi como os judeus viveram muito tempo. Os judeus sofreram muito, de acordo com a própria Bíblia, por causa do orgulho e do narcisismo deles. O Velho Testamento bota os judeus na terra do exílio por causa da idolatria, da soberba, da arrogância, e por dizerem, Deus nos escolheu, então que se dane o mundo. É o que diz o Velho Testamento, com todas as letras, sem necessidade de interpretação. Diz isso muitas vezes. Mas e aí, Braulio? Pois é, aí é isso. 20 minutos. Uma coisa que ela perguntou no final, né, Caio? O que é esse do narcisismo e tal? Isso pode ter a ver com o fato deles não terem podido receber a mensagem do Evangelho? Você acha que esse narcisismo foi um impeditivo? Olha, tá na base de... Não é só uma questão judaica. O narcisismo se manifesta de muitas formas. Claro. Eu prefiro ficar com a simplicidade da interpretação de Jesus. Quando disse sobre eles, o público imediato dele, que eram judeus, quando Jesus disse, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. E para que a palavra não lhes chegue ao coração e eles venham a compreender. E em compreendendo, tenham que se converter e aceitar ser por mim curados. Foi o que Jesus disse acerca deles. Mas é óbvio que o que Jesus diz o tempo todo, que eles tinham sido cegos pela presunção de ver. Cegos pela arrogância. Em João 9, isso está muito claro. Porque a gente lê aquele capítulo sobre a cura do cego de nascença, lá em Jerusalém, que Jesus passou lama, saliva com terra, os olhos dele, o mandou o tanque de Siloé para se lavar, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aquele texto é extraordinário, especialmente no grego, porque o tempo todo o choque tem a ver com o fato de que eles dizem nós vemos, os religiosos. Você veja, lendo aí o texto de João 9, a quantidade de vezes que os religiosos, digladiando com Jesus, dizem porque nós vemos. Quando eles dizem nós sabemos, é nós vemos. O tempo todo a fala é sobre ver. Aí Jesus cura um cego. E eles brigam com o cego. E querem que o cego diga quem fez isso nele. E o cego diz, olha, eu não sei, eu só sei uma coisa, eu era cego. E agora eu vejo. É só isso. E eles querem brigar com o homem e oprimir o homem dizendo, nós vemos, tu não vês. Na nossa tradução está nós sabemos, mas no texto original é vemos. É a presunção do ver, é o narcisismo da percepção superior, do monoteísmo pairando acima do politeísmo dos povos. Os povos eram ignorantes na multiplicidade dos seus deuses. E os judeus se tornaram estúpidos na arrogância de um Deus só, que supostamente era o Deus deles, não importando quem eles se tornassem para o próximo, uns para os outros e para Deus mesmo.